Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um programa aqui da nossa série Mundo em Debate. Eu sou o professor Marcelo Corrêa e mais uma vez aqui, pelo singular ângulo vestibulares, escolhendo um tema que eu acredito ser um tema aí pertinente, triste, mas pertinente aos nossos grandes vestibulares. Então, não sei se vocês viram, temos aqui, uma publicação da própria ONU, lembrando dos 30 anos do genocídio de Ruanda. Eu disse, não sei se vocês viram, porque a cobertura por parte dos jornais foi algo assim insignificante. Então, esse genocídio que acabou aí levando à morte de 1 milhão de pessoas em 3 meses, começou em abril de 94. Então, é exatamente 30 anos. Em maio, como estamos agora, esse genocídio estava em curso. E a ONU, bom, não é que a ONU não fez nada, mas a ONU demorou bastante, né? As notícias eram evidentes de que o genocídio estava em curso. Lembra que genocídio é quando o Estado que tem o dever de proteger a sua população, decide por eliminar uma parte desta, né? E nós estamos vivendo um momento, né, onde para alguns há uma controvérsia, para outros não. Estamos presenciando um genocídio na faixa de Gaza, né? E muitas vezes fica uma discussão técnica, burocrática, se é ou não é genocídio. Bom, as pessoas estão morrendo e estamos vendo, mais uma vez, a ONU, né, de mãos atadas, a ONU inoperante, e a coisa está acontecendo enquanto detalhes burocráticos estão sendo discutidos. Hoje, exatamente 28 de maio, né, os jornais estão dando aí a notícia, confirmando que Espanha, Noruega e Irlanda, esses 3 países europeus, acabam, né, de oficializar o reconhecimento da independência do Estado palestino. Já são mais de 143, bom, mais de 140, para não ter dúvida, né, de países que já reconhecem, e a ONU, o Conselho de Segurança, não reconhece. Bom, e vamos acompanhar, obviamente, essa tragédia, e lembrando, mais uma vez, a ONU não está conectada com o mundo atual. A ONU surgiu em 45, e basicamente as regras de funcionamento são as mesmas, não é? Bom, mas vamos lá, vamos voltar para 1994, esse triste momento que talvez vocês conheçam, né? Um momento trágico, que veio para as telas do cinema com o filme Hotel Ruanda, outros filmes também, documentários como Tiros em Ruanda. Se você já ficou abalado com o Hotel Ruanda, não assista Tiros em Ruanda, que vai mais na linha documentário. Mas é interessante porque fala exatamente da fragilidade da ONU no momento de lidar com conflitos tão urgentes, né? E, sobretudo, quando envolve um país mais pobre, um lado é mais pobre, e a coisa acontece quando a ONU age já é tarde, né? Como em outros casos, não só nesses. Mas o Hotel Ruanda é um filme interessante, é fato real, é a história de um gerente de um hotel que consegue salvar centenas de vidas quando houve o quê? Houve a ordem do genocídio. Mas vamos lá, vamos ver primeiro, né, a localização. Como geografia, né, temos que localizar aquilo que a gente estuda. Olha aí, temos um mapa da África, do lado esquerdo, e a indicação de onde fica Ruanda, bem próximo à linha do Equador, bem próximo ao Lago Vitória, onde nasce o rio Nilo, chamado Nilo Branco, né? E ali, o minúsculo estado de Ruanda, até coloquei do lado direito, de uma forma mais detalhada, para ver aí os vizinhos, Tanzânia, Burundi, República Democrática do Congo, né, que já foi chamado de Zaire, que mais? Uganda, países vizinhos, né? Agora, até deixei a extensão territorial, né? Ruanda tem pouco mais de 26 mil quilômetros quadrados, mas eu acho um tanto abstrato. Bom, praticamente é o estado do Alagoas. O estado de Alagoas tem 27 mil quilômetros quadrados. Então, dá para termos uma noção do quanto o território é pequeno. E vamos lembrar que pelo menos metade desse território é montanhoso,
e desocupado. São as montanhas cobertas pela floresta do Congo, conhecido ali como Montanha dos Gorilas, né? É o local endêmico, né, do maior dos primatas, óbvio, um local inabitado. Então a população fica muito, muito concentrada na base dessas grandes montanhas, o que acabou facilitando o genocídio, a localização, né, da etnia alvo do governo de Ruanda, que a gente vê já. Então temos a localização, agora temos que lembrar um pouquinho da história. Ruanda, esse espaço, né, era colônia da Alemanha. Com a derrota da Alemanha, já na Primeira Guerra, a Alemanha perdeu suas colônias e esse trecho, que era colonizado pela Alemanha, passou a ser colonizado pela Bélgica. Nessa imagem aqui à esquerda, temos a presença de autoridades belgas no que hoje é Ruanda. Porque a Bélgica já colonizava o que hoje é o Congo, que já foi chamado de Zaire. Ali era o Congo belga, de onde extraíam diamantes, esmeraldas, ouro e outros tantos recursos naturais. Bom, quando o belga, então, iniciou a ocupação dessas terras, o que eles fizeram? O que as autoridades belgas fizeram? Vamos nos aproximar de um grupo étnico que já conhece, né, a cultura local, já conhece, né, o local em si, para agilizar o processo de exploração. E lá, os belgas identificaram um grupo étnico majoritário, né, os chamados Hutus, e os Tutsis, como minoria. Hutus, maioria, perto de 90%, e a minoria Tutsi e outras minorias. Bom, os Tutsis, eles tinham, como dá para ver nessa imagem do lado direito, os Tutsis, eles tinham uma estrutura que alguns chamam de tribal, outros acham que é um tanto pejorativo, né? Mas eles tinham uma estrutura de poder, né, de organização da sociedade, que era muito parecido com uma estrutura europeia, de rei e rainha, algo assim, um processo hereditário, né? Os belgas se aproximaram dos Hutus, se aproximaram dos Tutsis, da minoria, porque é muito mais fácil se aproximar da minoria do que da maioria. Né? E com o conhecimento da minoria, mais equipamentos e força, recursos financeiros dos belgas, iniciaram, né, uma exploração sistemática daqueles recursos naturais. Então, o Tutsi, a minoria, os que estão representados aí na foto, e é muito fácil identificar visualmente. Os Tutsis, eles têm traços que são raros na África, como, por exemplo, um nariz fino e pontudo, né, e um queixo também bem pronunciado, o que não é tão comum, onde os traços, em geral, são mais arredondados, um nariz mais largo. Bom, então, os belgas se aproximaram dos Tutsis e essa parceria agilizava a exploração dos recursos e da mão de obra da maioria, mão de obra dos Hutus. Enquanto o belga era uma espécie de... o Tutsi era uma espécie de elite, inclusive com até filhos estudando na Europa, os Hutus, a maioria, era a mão de obra braçal, quase que trabalhando por comida. Então, o Tutsi passa a ser odiado. Por quê? Porque ele agiliza o processo de exploração. Que o colonizador quer explorar, eu entendo. Agora, que um africano agilize e se aproveite, então a maioria passa a odiar. Mas até então, com o apoio belga, a vida dos Tutsis era relativamente fácil. Após a Segunda Guerra, começa o processo de descolonização. E nesse processo de descolonização, qual era o plano belga? O plano belga era manter os laços com os Tutsis e continuar a exploração pós-independência, aquela situação clássica que nós, na geografia, chamamos de neocolonialismo. Né? A metrópole se afasta, mas deixa lá seus representantes e a exploração continua ou até aumenta. Bom, eis que os Tutsis tentaram, né, assumir o controle de tudo sem os belgas. Só que a Bélgica percebeu e acabou fazendo o quê? Facilitando a independência, e aí já estamos entrando nos anos 60. A Bélgica facilita a independência, mas entrega o poder para os Hutus, ou seja, maioria. Né? E, óbvio, começam a perseguir os Tutsis. Os Tutsis, então, são forçados a fugir. Eles perceberam, né? Era o povo mais que
tinha mais conhecimento, era o povo que estava mais integrado a como tudo aquilo, aquele processo todo de exploração se dava. Então, muitos, não a totalidade, mas a grande maioria dos Tutsis acaba por, olha aqui, ó, ir para países vizinhos. Então, se refugiaram em lugares como Tanzânia, Burundi. Burundi é um minúsculo país ao sul, né? A República Democrática do Congo, que ainda era chamada de Zaire, só nos anos 90 o nome mudou para a República Democrática do Congo, para Uganda ou outros países mais distantes. Bom, no início dos anos 90, o contexto era bem diferente desse que estamos vivendo hoje. Vivíamos um período de uma certa empolgação, sabe? Acabou a Guerra Fria, primeiros passos da globalização, reunião no Rio de Janeiro, Eco 92, a grande problemática é meio ambiente. Bom, era um mundo diferente. Autoridades tutsis no exílio, lembrando que eles tinham uma estrutura quase que de uma monarquia. Essas autoridades decidiram que era hora de voltar, porque, afinal de contas, as montanhas de Ruanda, né, o território em si, é o berço do povo, né, do povo tutsi. Há um laço muito estreito com a terra, o que nós, que vivemos em um meio urbano, não temos. Né? E meio urbano, de um local de uma colonização, de uma ocupação recente. Estamos falando de povos que têm aí seus ancestrais, seculares, milenares. Né? Bom, e aí eles decidem voltar. Quando os tutsis começam a voltar, o governo, lembra, formado pela maioria, os Hutus, não podem fazer nada, afinal de contas, eles nasceram ali, eles têm os seus filhos, seus netos que nasceram fora, mas eles são cidadãos ali de Ruanda. Quando eles começam a voltar, óbvio, desagrada o governo. O governo Hutu não se sente muito confortável com a volta daqueles que já reinaram, ou pela ancestralidade, ou já reinaram no sentido de braços dados com o colonizador. E o clima de tensão começa a crescer. Estou falando de 91, 92. Essa notícia chega até as Nações Unidas. Afinal de contas, como eu disse, o Tutsi era o cara mais descolado, o cara com mais conhecimento, o cara que muitas vezes vivia fora. E quando eles começam a retornar, né, eles percebem que, por parte do governo, isso não é interessante. E o clima começa a ficar tenso e chega até a ONU, né, que manda para lá uma equipe de observadores. No documentário Tiros em Ruanda, trata exatamente desse ponto. Né? Observador, como o nome já diz, está lá para observar, mas não pode fazer absolutamente nada além disso. Ele pode presenciar a maior das atrocidades, ele vai relatar, mas ele não pode impedir. Porque ele está descumprindo uma agenda. A agenda é, você está aqui para observar. E os observadores presenciaram o governo de maioria Hutu armando a população. Armando a população de uma maneira que não chamou atenção, porque eles começaram a distribuir machados, foices e outros, em tese, instrumentos para quem vive no campo, mas que, na verdade, eram armas. E comunicam à ONU. A ONU não dá atenção. E aí, em 94, em abril de 94, exatos 30 anos, um avião transportando o presidente de Ruanda, portanto da etnia majoritária, Hutu, esse avião, ao decolar, não havia praticamente levantado voo, explode. E aí, de uma forma assim muito rápida, e levantando suspeitas, é óbvio, o governo já diz o quê? Foi um míssil disparado pelos Tutsis. Ou seja, os Tutsis mataram o nosso presidente. Os Tutsis vão tomar o poder. Nós não podemos permitir. E aí, ministros de Estado aparecem numa rede de TV e dão a ordem. Qual é a ordem? O genocídio. A ordem é, assim, mais direta impossível. É dever de todo cidadão, é dever de todo Hutu matar os Tutsis. E matar os Hutus que não queiram matar os Tutsis, chamados aí de Hutus moderados. Bom, os observadores saíram imediatamente, a notícia chega e a ONU demora 3 meses para enviar uma força de paz.
Tá? E ao longo desses 3 meses foram 1 milhão de mortos. 1 milhão de mortos, as cenas mais deploráveis que você pode imaginar. Deixei essa até com uma resolução não muito boa, que fique pequena assim mesmo, quem quiser, né? A internet traz tudo isso, mas são cenas bem horríveis. E muitos dizem que eram obrigados a fazer. Caso contrário, morreriam também. Porque existia uma espécie de polícia que verificava o cumprimento da ordem. Então, o vizinho, ele tinha o dever de matar o vizinho dele, caso o vizinho fosse Tutsi. Ou ambos morreriam. É o nível de atrocidade que chegou. E essa demora, né? 3 meses. Algo inexplicável, né? Mas uma das tantas manchas aí no currículo da instituição Nações Unidas. Por que desta demora? Sendo que todas as evidências já estavam ali. Começou o genocídio. Tem gravação. No documentário Tiros em Ruanda, aparece a cena ali, não são personagens, não. É gravação do anúncio, do dever, e que você está devidamente armado, você entendeu, né? Não eram utensílios para a vida rural. Executem a ordem ou serão executados. Né? Então, mais uma tragédia mostrando aí a inoperância das Nações Unidas, sobretudo quando envolve aí os povos mais fragilizados. O gerente do hotel, né, ele é da etnia Hutu e ele salvou muitos Tutsis. Só que quando a ONU chegou, o que a ONU fez? A ONU buscou capturar os autores do genocídio, criou um tribunal especial para o genocídio de Ruanda, conseguiu, depois de décadas, né, umas 2 décadas, capturar todos eles, julgados, condenados e tal, e entregou o poder para os Tutsis. Estão lá até hoje. Em certas datas, como essa, né, quando foi 5, 10, 15, 20, né, datas mais assim lembradas dessa tragédia, o Paul, eu não vou me arriscar a falar o sobrenome dele, mas o gerente que acabou indo viver na Europa, depois nos Estados Unidos, ele disse que a humanidade não aprendeu absolutamente nada com isso e que a ONU não fez nada senão entregar o poder para aqueles que sofreram o genocídio e que não pensam em outra coisa senão a vingança. Né? Tanto que, vamos olhar aqui, vamos olhar a primeira imagem que eu coloquei, o que a ONU está dizendo? Nos 30 anos do genocídio de Ruanda, ONU desencoraja bases que promovem o ódio. Desencoraja bases que promovem o ódio. É o que ele continua dizendo. Tá? Os Tutsis estão no poder desde a chegada das tropas da ONU e eles não pensam em nada senão uma vingança, quer dizer, um novo genocídio. Tá? Na verdade, 1 ano depois, em 95, houve um massacre, né, em que o governo fez total vista grossa, onde vilarejos hutus foram brutalmente exterminados e com um requinte de crueldade que é de poupar algumas pessoas, em especial pré-adolescentes, que vão servir como, sabe, uma prova viva de que aquilo, de fato, vai acontecer mais vezes. E, de novo, a ONU não enxerga isso. O Paul, não vou me arriscar, já disse, ele retornou para Ruanda recentemente, ele tem uma ONG e busca dar tratamento psicológico para as pessoas que presenciaram esse momento. Não dá para imaginar o que passa na cabeça de quem presencia uma tragédia como essa. E ele foi preso. Tanto que essa matéria bem recente diz o seguinte, libertado o antigo gerente que inspirou o filme Hotel Ruanda, após condenação por terrorismo. Bom, o que acontece? Ele foi viver na Europa, ele foi viver nos Estados Unidos, até aí beleza. Quando ele voltou, o que acontece? O governo não aceita. Por que o governo não aceita? Porque ele é um Hutu. E ele salvou Tutsis. Ele é um herói. E o governo não quer que a população considere um Hutu herói. Eles devem ser odiados, né? Não o contrário. E aí arrumaram uma desculpa esfarrapada de um ato terrorista
e ele foi preso. Só que, óbvio, isso chamou muito atenção, e aí, recentemente, ele foi libertado. Mas ele fala que a vida dele, né, corre sérios riscos, e aí, essa é a notícia que chegou também recentemente. O Reino Unido fez um acordo com Ruanda, e olha o que eles vão fazer. Caso as autoridades do Reino Unido prendam alguém ilegal no Reino Unido, que porventura possa solicitar ser aceito como refugiado, essa pessoa vai ser deportada. Você quer viver no Reino Unido? Sua vida corre riscos? Solicite um visto como refugiado do seu país de origem. Não vá até lá para então solicitar. Né? Se você fizer isso, eles vão te deportar. Ah, mas não existe um acordo internacional para não deportação de refugiados? Já falamos sobre isso. O refugiado é aquele que está no Brasil, por exemplo, não em busca de uma vida melhor, mas a preocupação maior dele era sair, pois provavelmente se ficasse lá, por um ou outro motivo, morreria. Então existe sim um acordo. Não podemos deportar aquele que se declara refugiado, é a autodeclaração de refugiado. Vamos investigar se procede e, caso proceda, concedemos a ele um visto de moradia. Passado aí esse problema, ele pode voltar para o país dele, mas até então não. O que o Reino Unido está propondo? Está propondo? Não, já vai executar. A construção de grandes alojamentos em Ruanda, e quando uma pessoa lá em solo britânico solicitar ser aceito como refugiado, eles vão deportá-lo, mas não para o país de origem, e sim para Ruanda, em grandes abrigos. E aí a pessoa tem 3 possibilidades. Voltar para o país dela, onde provavelmente acaba morrendo, viver em Ruanda, ou ficar num abrigo, aguardando a aceitação desse pedido de refúgio. É algo inédito, né? Só que, obviamente, Ruanda vai receber por cada indivíduo que o Reino Unido enviar para lá. Então, em busca desses acordos, Ruanda precisa melhorar a sua imagem. Melhorar a sua imagem, por exemplo, libertando aquele que eles acusaram de terrorismo. Parece que é uma acusação meio que descabida, né? Mas, de novo, um bom exemplo do que aconteceu e a ONU simplesmente não viu em tempo hábil e a tragédia está aí. E, como diz o gerente lá, pode se repetir, porque o assunto é esse. Vamos nos vingar. Tá? Mas é isso, um tema que parece ser interessante. Lógico, a situação atual é polêmica demais, os vestibulares tendem a fugir. A gente pode até pensar, vamos estudar, é claro, o pós-guerra, a criação do Estado de Israel e por que não foi criado o Estado palestino, já que a ONU aprovou a criação dos dois. Depois a expansão das terras, né? E o reconhecimento do Estado palestino por alguns, mas não pelos Estados Unidos, pelo próprio Israel, claro, isso é importante. Mas o atual conflito em si, é óbvio que vestibulares vão se afastar, porque é polêmica demais, é uma sociedade radicalizada, um mundo radicalizado, então, óbvio, melhor evitar. Mas a essência do conflito, sim, é importante, e, de novo, a ONU aguardando, sabe lá Deus o quê. Certo? Então é isso, gente. Aguardo aí comentários, sugestões. Até o nosso próximo encontro. Tchau.